Salve, pessoal! Então, é, eu hoje quero fazer com vocês o fechamento do nosso estudo sobre pensamento medieval, né? Como vocês sabem, eu não tenho muito tempo para trabalhar todas as questões que eu gostaria, então estou fazendo esse fechamento e já na sequência, ainda essa semana, a gente já vai discutir o humanismo, né, e como o humanismo reconstitui as teorias da justiça e as teorias das relações de poder. E daí por diante a gente provavelmente vai fechar esse bimestre aí com Hobbes ou Rousseau, e aí a gente fica com um ponto de equilíbrio lá na frente dos autores finais Kant, Nietzsche e Foucault, ou Rousseau, Kant, Nietzsche, Foucault, né? Com alguns trechinhos do iluminismo e tal. Então, infelizmente a gente não tem tempo de aprofundar muito mais, né? Mas também não é uma preocupação tão grande porque a gente não está num curso de história da filosofia e agora a gente está só reconstruindo os passos da teoria da justiça e das acoplagens epistemológicas e é, político-filosóficas ou filosófico-políticas necessárias para sua compreensão, né? Então, assim, o que acontece? Hoje eu queria falar um pouquinho da escolástica. Antes de falar da escolástica, eu queria só fazer um esclarecimento geral e trazer alguns elementos que ficam presentes e são necessários como elementos de compreensão da patrística. Tá? Antes de eu continuar, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Tradicionalmente, quando nós estudamos sobretudo esse período histórico, existe uma rotina de leitura. E essa rotina ela tenta resumir as preocupações jurídicas, notadamente aquelas preocupações que nós chamamos de jus filosóficas, que são as preocupações da filosofia do direito, a uma grande linha de frente de trabalho que é basicamente a linha de frente do direito natural. Tá? Isso significa que nós vamos ter, dentro do contexto específico de leitura, tanto da patrística quanto da escolástica, uma série de classificações que são harmônicas, consideradas já consagradas no estudo do direito. Tá? Elas dizem respeito, vejam bem, à filosofia do direito. Tá? E são basicamente objetos definidos da filosofia do direito. Mas elas não são especificamente pertencentes a uma teoria da justiça. Então eu quero que vocês tenham isso em mente para vocês entenderem o percurso que eu estou tentando seguir com vocês. Tá? No âmbito de especialidade científica dessas matérias, há evidentemente uma comunicação entre os campos que eu vou comentar agora. Mas a nossa concentração é na teoria da justiça, já que inclusive esses elementos vocês vão ter na teoria do direito, esses elementos que eu vou comentar e que são mais externos, vocês vão ter na teoria do direito. Aqui nós vamos voltar a comentar os elementos que eu vou comentar agora, lá em Kant, justamente porque vão ter uma relevância muito grande na maneira como o sistema kantiano de leitura do direito é formulado. Ao que eu me refiro especificamente? Então, basicamente, se a gente for olhar os estudos mais tradicionais, assim, aqueles mais ortodoxos, os manuais que foram escritos até hoje de filosofia do direito, os cursos de filosofia do direito, a gente vai descobrir que esse período discute pesadamente aquilo que nós chamamos de direito natural. O que é o direito natural em si e por si? O direito natural ele envolve, em um sentido mais específico, um conjunto de leituras que dizem respeito à organização e estruturação da ética e da moral diante, em conjunto com e alinhados com o direito. Tá? Como a gente tem o direito natural, nós também vamos ver a formação daquilo que nós chamamos de direito positivo. E esses termos começam a ser cunhados agora na Idade Média, pelo menos no sentido em que nós os conhecemos. De um lado chamado ius naturale, do outro lado chamado ius positum. Né? Ius naturale, o direito natural, ele diz respeito a todo tipo de regra, todo tipo de norma construída a partir de fundamentos éticos e morais. Veja que não é só ter conteúdo ético ou moral, tá? que define algo como direito natural. O direito natural ele impõe desde uma força legitimadora externa, qual seja a ética, qual seja a moral, algo para o regime jurídico. O ius positum ele é direito puramente posto, e sua legitimidade é a própria estruturação e organização do pensamento humano. Tá? Então, o que nós temos a rigor é o direito natural como produto ou resultado de uma assimilação de valores éticos ou morais, né? E, por outro lado, o direito positivo como sendo a determinação da regra enquanto regra. Né? A gente pode pegar dois exemplos fortíssimos disso aqui. O primeiro desses exemplos pode ser encarado a partir da leitura do homicídio. Né? E se nós tomarmos o homicídio, nós vamos perceber que ele é uma interiorização de uma regra moral, social muito mais ampla, principalmente moral e ética. Né? Então, a ideia da gente trazer isso para dentro do ordenamento jurídico é a adoção, a aceitação de forças legitimadas externas à esfera constitutiva do direito.
né? Por outro lado, quando eu falo, por exemplo, sobre uma regra de cobrança de imposto, só indiretamente ela vai estar ligada a elementos morais, no sentido específico da estruturação da própria ideia de tributo. Mas o tributo ele é basicamente conformado e projetado por esse ato soberano do legislador. Tá? Então, de um lado, o legislador vai lá e visita elementos éticos ou morais que ele traz para cá. Do outro, ele quer simplesmente criar uma regulação pelo elemento da própria regulação, pela necessidade da própria regulação. Ok? Dessas duas forças surgem duas linhas de pensamento. Uma delas, duas linhas de pensamento jus-filosóficas. Uma é chamada jus-naturalismo. O jus-naturalismo pega essa ideia de um direito natural que assimila valores éticos e morais e insiste em reafirmar, restabelecer esse princípio, dizendo que todo o direito deveria ser assim. O jus-positivismo, por seu turno, vai dizer para nós, não, ao contrário, todo o direito deveria simplesmente ser resultado da decisão soberana e autônoma do legislador, independentemente de valores éticos ou morais. Tá? Então aqui a gente já tem 4 elementos diferentes que aparecem nos cursos de filosofia do direito tradicionalmente, ok? Em virtude disso, quando a gente olha o direito natural, a construção do direito natural, ela vai ter um encaixe muito peculiar dentro do contexto específico de formulação do pensamento medieval. Notadamente no final da patrística, perdão, no final não, na concentração da patrística, no final do nosso curso de patrística, mas na concentração original da patrística lá com Agostinho de Hipona, a gente vai ver que existe uma diferenciação notável entre aquilo que ele chama de lei humana e lei natural, que reflete o que nós pusemos aqui como como positivismo jurídico, como direito positivo, que é justamente aquilo que chamamos então de lei humana, e do outro lado, aquilo que nós chamamos de direito natural vai refletir aquilo que ele entende por lei natural. Tá? Veja que eu estou mudando os termos aqui de propósito, já para a gente entender que existe um distanciamento das estruturas, mas que elas se revisitam. A lei natural agostiniana reflete o direito natural em certa medida, ao passo que a lei humana reflete o direito positivo, em certa medida. Tá? Mas por que é diferente? Na cabeça de Agostinho, a lei humana é toda lei que é escrita por mãos humanas e concebida pela razão humana. Mas a lei natural, ela é uma lei que é dada por Deus, conferida por Deus, para criar fundamentos na nossa relação ética e moral. Então, a ética e a moral elas são dadas por Deus e são inscritas no coração de todos os homens. Tá? E aí, ao lado da lei natural, existem outros 2 elementos cruciais. Existe uma lei divina, que é escrita como a lei humana, mas é escrita por Deus, para deixar bem evidente e linguisticamente posto, para não ser só a ideia das nossas intuições morais, que vai fazer com que obedeçamos. E existe aquilo que chamamos de lei eterna. Essa lei eterna é a mais misteriosa de todas e aquela que é perseguida constantemente pela ciência como um todo, porque ela representa o funcionamento de todas as coisas que existem. Então a lei natural ela é um repositório localizado da lei, dessa lei universal, né, dessa lei que nós chamamos de lei eterna, e que é determinada pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Né? A lei humana ela é basicamente o escrever por mãos humanas coisas que advêm da razão humana e que podem, talvez até devam, né, inclusive, segundo o pensamento patrístico, revisitar a lei natural. Agora, com relação a todos esses fundamentos, a lei divina determina nesse sentido um preâmbulo dessas leis escritas, só que essas leis são escritas na visão patrística pelo próprio Deus. Então tem 4 tipos: lei eterna, lei divina, lei humana, lei natural. Lei eterna, o funcionamento do universo. Lei divina, a lei escrita nos mandamentos da lei de Deus mesmo, por Deus. Né? Lei natural, aquilo que está inscrito no coração de todos os homens, né? Que vai aparecer pelas suas intuições morais, pelo seu pensamento ético. E a lei humana, aquela que é escrita pelos homens para regular a vida dos homens. Certo? Veja que o desenho que é dado aqui para nós, ele é um desenho um pouco complicado, um pouco mais complexo, porque a ideia de lei humana ela também envolve a figura de um líder que foi de alguma maneira consagrado ou recebeu de alguma maneira autoridade para poder fazer a lei. Né? A patrística ela tem uma ideia muito clara no sentido específico desse respeito à hierarquia e à autoridade. Então vai revisitar a questão
da lei natural? Claro que vai, né, na hora que for escrever. Mas ao mesmo tempo a lei humana ela não é simplesmente um ato de soberania que aparece do nada por meio de sistemas políticos completamente desvinculados de relações divinas. Ao contrário, também é de alguma maneira o resultado de uma outra forma de expressão de uma deposição de Deus sobre os homens. Aí é para lidar com coisas que Deus considera mundanas demais, né, mas que são afeitas ou estão presentes na vida humana e por isso precisam de regulação, né? Um exemplo disso que Jean Domar vai tomar lá na frente, isso já na modernidade, final da Idade Média, início da modernidade, já na modernidade mesmo, né? Jean Domar, por exemplo, vai dizer que o dinheiro, pecúnia, grana é uma coisa com a qual Deus não vai lidar, né? Isso é uma coisa que o homem tem que regular por conta própria, o pecúnio tem que ser regulado por conta própria pelo homem, porque Deus não lida com essas coisas sujas do mundo, né? Agora, se vai falar, por exemplo, da construção da família, isso foi dado de forma sagrada por Deus na visão de Domar. É mais ou menos uma continuidade da visão da Idade Média. Tá? E assim a gente já começa a esclarecer mais ou menos a ideia daquilo que nós temos como a necessidade, a demanda de estudar esse episódio da história do pensamento e esses argumentos que estão contemplados aqui, né? Veja, o âmbito da escolástica que vem na sequência, ele me traz um interesse muito grande, porque agora, feita essa observação toda, eu me afasto um pouco do que o curso de filosofia do direito tradicional oferece e vou mergulhar efetivamente na teoria da justiça. Com a escolástica e com a recepção de elementos do pensamento aristotélico que se renovam no pensamento ocidental, a gente vai ter uma revisão da teoria da justiça que Aristóteles pretendeu colocar lá atrás, né, que a gente passou panoramicamente, e aqui nós vamos ter um aprofundamento de uma série de detalhes metafísicos. Tá? Não vou olhar tudo, porque é muita coisa, mas eu quero aprofundar a discussão da teoria da justiça em alguns aspectos fundamentais, né? Notadamente na universalidade e particularidade da justiça, porque esses elementos vão impactar diretamente na nossa visão de virtude, de valor e de materialidade. Para a gente entender o que mudou e o que foi recepcionado, né, já que a escolástica recepciona não só Aristóteles, mas também a patrística e outros pensadores posteriores a Aristóteles, presentes na retórica romana, no estoicismo romano, né, em filosofias neoplatônicas que vão ser, em alguns momentos, ativamente combatidas pelo pensador escolástico, a gente precisa entender mais ou menos qual é o contexto histórico do movimento escolástico, o que é a escolástica, como é que ela surgiu, quem suportou a escolástica, quem foi Tomás de Aquino, já que ele foi o grande porta-voz da escolástica e levou a instituição da escolástica como elemento fundamental do pensamento clerical. E aí a gente vai entender, inclusive, as pessoas tendem a ver a escolástica como um movimento mais democrático, e de fato foi, né, no sentido da produção do pensamento. Mas não podemos esquecer que a escolástica teve um vínculo muito profundo com a formulação da Santa Inquisição também. Então é um movimento de contrastes muito pesados e a sua recepção política vai levar depois a críticas muito densas de um outro movimento chamado nominalismo, que eu vou comentar já dentro do pensamento humanista, ainda que de passagem, para a gente chegar a Maquiavel. Tá? Nesse sentido, o que aconteceu no período de formação central da escolástica? O que estava rolando na época de Tomás de Aquino? Como é que, né, nós vamos ver ali a formação da política, do cenário medieval nesse período? Eu comentei com vocês lá atrás que, na época de Agostinho de Hipona, nós tínhamos um momento de desagregação do Império Romano, um momento de descentralização da vida política, e eu falei para vocês que num período muito extenso de tempo, num período de vários séculos, nós teríamos uma mudança radical na maneira de enxergar a vida política do Ocidente europeu, né? Antes a gente estava lá antes da dinastia carolíngia, a gente não tinha visto a organização de uma proto-burocracia na Europa feudal. Na realidade, essa proto-burocracia, né, é chamada de nova nobreza, né? A reestruturação da hierarquia nobiliárquica para se afastar daquela nobreza da terra, alcançando uma nobreza de títulos, né, que vai ser conferida pelo imperador Carlos Magno e depois vai ser conferida por seus herdeiros. Isso cria também uma nova forma e uma nova leitura das estruturas políticas que vai ser recepcionada na escolástica, né? Então tem muitas diferenças acontecendo aqui. Eu vou tentar resumir todas elas sem entediá-los muito aí e vou tentar seguir já adiante só pegando os elementos que mais me importam, né? Então veja, nós estamos falando, quando a gente fala da escolástica de Tomás de Aquino, a gente está falando do século XIII, né? E o século XIII ele foi um século que viu desafogar de muitas das grandes relações que foram estruturadas
nos séculos anteriores e viu os grandes choques começarem a emergir no sentido específico das novas relações potestativas, das novas relações religiosas. A gente deve lembrar que no século XI nós contemplamos o grande cisma e agora a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente são coisas distintas. E por conta disso nós também temos uma relação muito intensa entre essas igrejas no sentido de se enfrentarem. A gente percebe que existem duas cabeças, ou dois grandes universos dentro da civilização cristã brigando para tentar estabelecer o que vai ser a cultura cristã. De um lado a igreja latinizada, do outro lado a igreja dos gregos, e isso inclusive vai ser endereçado na obra de Tomás de Aquino, quando ele fala justamente sobre, ele escreve uma obra explicando quais foram, explicando a leitura dele sobre os grandes equívocos cometidos pelo que ele chama de gregos. Então ele vai escrever justamente contra os gregos, referindo-se especificamente a esse lado, esse oriente do cisma. Em grande parte, a questão do cisma ela trouxe uma restrição muito forte no sentido específico da organização política do clero. A independência relativa ela permitiu que a Santa Sé ela ganhasse de alguma maneira uma relevância estratégica muito grande, já que ela passava a ser a cabeça desse movimento, que é o movimento dessa dispersão política do Ocidente europeu. Mas ao mesmo tempo também faz com que ela tenha um certo recuo no sentido do seu alcance. E nós não podemos esquecer que a partir do século VIII nós temos um esforço muito intenso de tentativa de expulsão de invasores, que são invasores do mundo islâmico, em território europeu, notadamente na Península Ibérica. A ameaça é constante e a troca cultural, que é uma troca abrasiva, acontece em torno de todo o Mediterrâneo. E por conta disso, essas dificuldades que vão sendo criadas fazem com que a igreja tenha que pisar em ovos. A igreja católica agora tenha que pisar em ovos em virtude das suas relações. Ela tem que manter ao mesmo tempo um pulso firme sobre os monarcas, tem que manter essa ideia de ser essa força unificadora da civilização, que era basicamente o discurso que ela proferia, que ela prolatava, mas ao mesmo tempo tem que lidar com as inconstâncias e com a demanda militar que faz com que ela se torne muito vulnerável. Ela tem que negociar com as coroas, e isso faz com que o jogo atritivo das relações políticas precise de forças gravitacionais que unifiquem os monarcas e não permitam, nesse sentido, um enfraquecimento tal do Ocidente europeu ao ponto dele ser varrido pela invasão islâmica, pelos invasores islâmicos, e ao ponto de, portanto, perder-se em virtude de um império que de alguma maneira se manteve no Oriente, que é justamente o Império Bizantino e que tem agora o Basileus como sua figura, como sua grande figura religiosa. Então percebam agora que existe uma dificuldade muito grande, até porque os monarcas presentes no Ocidente eles se alimentam muito facilmente das intrigas e das disputas nobiliárquicas. O advento do Império Carolíngio, já no final do primeiro milênio depois de Cristo, vai fazer com que nós tenhamos um desenho bastante difícil, bastante árido no sentido da formação política desses territórios. E por conta disso, a gente vai começar a observar que a reorganização que o Império Carolíngio propôs se tornou basicamente uma alavanca para legitimações e para que forças armadas tomassem de maneira agressiva espaços, tentando criar zonas de estabilidade e legitimação política. E o caos que vem na esteira disso, portanto, começa a exigir novas estratégias. E a grande nova estratégia que surge é justamente a de criar um fluxo, de edificar, arquitetar um fluxo de relações que gradualmente leve esse Ocidente a se concentrar em um esforço conjunto para a expulsão do Islã. Ali a ideia de uma civilização, mesmo diante de líderes que estão separados uns dos outros em constante luta, faz com que haja a necessidade de grandes períodos de paz e até mesmo de conjuntos de alianças. E essa alavanca legitimadora da cultura e da religião é empregada habilmente pelos papas, de modo a permitir, portanto, que esses monarcas concentrem seus esforços na organização de tecnologia militar, que não surpreendentemente em alguns pontos do movimento das cruzadas acabou sendo inclusive mais sofisticado do que aquele que os islâmicos tinham a oferecer, em seu sentido amplo, e justamente permite nesse sentido a organização e o desenho de várias
atribuições específicas no que diz respeito ao traço cultural. Esse é o cenário que nós temos ali já na virada do milênio, né? Então a gente já chega ali em 1066, 1070, né? Quando a gente vai encontrar o marco divisor lá das guerras dinásticas na Grã-Bretanha, que vão levar inclusive à formação daquilo que nós chamamos de Common Law, né? Em oposição a tal Equity Law nesse período, né? Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Nós vamos ter justamente uma tentativa desesperada de criar pontos de estabilidade política. E tirando isso, as cruzadas serviram de alguma maneira para fazer essa mesma estabilização. Veja, na época mais específica de Tomás de Aquino, que é o século XIII, nós já estamos lá na quinta, sexta cruzadas. Tá? Então agora a gente chegou num universo que já tem uma tradição em empreender lutas fora do seu território e ir lá tentar promover aquilo que foi chamado de reconquista dos espaços da cristandade, né? Então estavam atacando Jerusalém. E nesse período, no século XIII, a gente vai observar a ascensão do Sacro Império de uma maneira bastante contundente, né? Os germânicos tiveram uma participação bastante pesada na Quinta Cruzada e agora na Sexta Cruzada, Frederico II, que é justamente o imperador, vai enxergar a possibilidade de marchar para o Oriente, né? Tentando reconquistar Jerusalém, de maneira a aumentar, a incrementar o seu poder legitimador. Frederico II foi considerado um gênio estratégico, um gênio da política. Era um homem que falava 6 idiomas, o que na época era algo de impressionante, falava inclusive o árabe, era um sujeito que era capacitado para a estratégia militar, um político de grande habilidade, e além disso era um sujeito muito ligado à arte e à cultura, um patrono das artes e da cultura, né? E de uma certa maneira, portanto, ele acabou influenciando em várias medidas, né, em vários pontos a formação cultural do eixo germânico-itálico ali, né? E portanto um suposto legado do Império Romano dentro dessas zonas territoriais. Isso, contudo, veio com preço. Frederico II tinha uma ambição, que era a ambição de reclame sobre os territórios italianos. E ele conseguiu reforçar esse reclame por uma aliança com os normandos, que tinham também a possibilidade de exigir o trono no sul da Itália, que tinha sido edificado séculos antes pelas conquistas normandas na região. Então, ele agora tem, por ter essa atribuição hereditária, essa atribuição dinástica, ele insiste em larga escala em invadir a Itália. Quando ele vai para a Sexta Cruzada e percebendo o seu próprio adoecimento, retorna antes, não cumprindo com o voto de reconquista de Jerusalém, ele acaba excomungado e a excomunhão serve como estopim para um conflito muito mais extenso. Um conflito que depois viria a ser retratado de uma maneira mais conhecida naquilo que chamamos lá naquela disputa que vemos, que conhecemos entre o Sacro Império e os papas, né? Um episódio famosíssimo disso é a tal da querela das investiduras, né? Mas isso não vem ao caso agora, isso é uma história para um outro episódio e deixo isso de lado. Mas aí vocês têm um eixo formativo que é super importante, inclusive para a produção da história do pensamento jurídico. Veja, o que acontece aqui? Na realidade, Frederico II, nesse atrito, nessa dificuldade, nessa disputa aberta com o papado, ele traz à tona algumas dessas rusgas que dizem respeito à tentativa de inserção contextual do poder político, e nesse mesmo período, por conta disso, nós vamos observar a formação de grupos nobiliárquicos, grupos de soldados, cavaleiros, grupos de políticos envolvidos quer com Frederico II e com a causa do Sacro Império, quer com a causa específica do papado, né? Nos séculos seguintes, essas causas vão formar inclusive partidos dentro da Itália, né? Que vão ser descritos depois por Dante Alighieri, vai formar uma série de alianças com as cidades, notadamente as cidades do norte, né? E assim por diante. O fato é que nessa época nós vamos ter justamente na Itália, em território italiano, um cavaleiro que evidentemente tem uma fortaleza, um castelo sob seu comando. Ele não trabalha para Frederico II, vejam bem, tá? Ele trabalha para um dos reis locais, mas esse sujeito ele se notabilizou sob o comando de um rei italiano, e esse sujeito acabou ganhando esse espaço para trabalhar. Ele era, portanto, um pequeno nobre. Isso ainda era no tempo em que o cavaleiro tinha, de fato, uma ascendência militar e não era só uma figura decorativa, não era só um título honorífico, né? Então ele tinha relevância, e esse sujeito, casado
com uma mulher também muito culta, muito, né, ligada à tradição do estudo, às artes. Notem por favor a diferença tonal das histórias que eu estou contando, né? Comparem isso com a história de Agostinho de Hipona, né? Esses dois, né, colocados, né, confortavelmente em um castelo que lhes pertencia, tiveram um filho. E esse filho, né, evidentemente tinha irmãos, mas esse filho eles escolheram, eles selecionaram, porque eles queriam dar para essa criança uma formação de um erudito, queriam que ele tivesse uma formação assim ilibada, e queriam que ele fosse, que ele adotasse, né, o hábito do monge, queriam que ele fosse ser um monge, e por isso começaram a educá-lo para que isso acontecesse, né? E esse sujeito, eles chamaram Tomás, e colocaram o Tomás em uma escola, né? E ele começou a promover seus estudos nessa escola. E ele mostrou, ele era um sujeito taciturno, quietão, mas era um sujeito de brilhantismo. Ele mostrou talento para a vida intelectual. E eles deixaram que ele vivesse a vida, foram formando, né, para que ele se juntasse eventualmente aos sacerdotes, para que fosse eventualmente um sacerdote. Só que enquanto ele estudava, ele conheceu ele começou a conhecer, né, dentro desses estudos, começou a tomar contato com autores que estavam em voga na época, né, e que acabaram ficando em voga justamente por uma contaminação imediata, né, uma contaminação muito grande do pensamento europeu com o pensamento islâmico, que começava a se enraizar ali, né, notadamente por uma escola de pensamento que tinha salvado um certo grego chamado Aristóteles. Então, em muitas escolas ali do Mediterrâneo e eventualmente mais do norte começou a ensinar-se, né, uma leitura árabe de Aristóteles, né, uma leitura arabizada, né, islamizada. E ele acabou tomando contato por conta disso com o próprio Aristóteles, foi beber da fonte, né, foi estudar Aristóteles mesmo, acabou ganhando contato com o pensamento patrístico em um sentido mais profundo e acabou se encantando com a filosofia e foi estudando cada vez mais. Mostrou um talento assim proverbial para a filosofia, principalmente uma habilidade muito grande em estudar Aristóteles e os seus muitos comentadores, né? E aí, com base nisso, ele acabou se destacando e esse destaque caiu sob os olhos de um sujeito chamado João de São Juliano, né? E esse cara olhou para ele, falou: esse guri tem talento. E esse cara, esse João, pertencia a uma ordem chamada Ordem dos Dominicanos. E ele estava fazendo, era uma ordem nova na época, era uma ordem recém-instituída, pertencia à escala daquilo que se chamava das ordens mendicantes, né? Os franciscanos sendo outro notável exemplo de ordem mendicante. E essas ordens, basicamente, elas representavam um papel muito importante na igreja do período. Eram ordens novas e essas ordens elas tinham como intenção primordial promover uma reforma no sentido específico do trabalho realizado pela igreja. Elas entendiam que a igreja não estava dando atenção suficiente para as comunidades, para as vilas, para os pobres, né, para os plebeus, que ela não fazia o seu trabalho, não era caritativo o suficiente, não ensinava essas pessoas, não oferecia lideranças locais para essas pessoas, não, um juízo adequado das situações que eram vividas no dia a dia, né, então faltava isso. E eles diziam: olha, as pessoas estão vivendo na barbárie, lutando entre si, elas não se entendem, elas não cumprem os pactos que firmam, não respeitam a propriedade umas das outras. Isso quando tem, se não passam fome, vivem numa ignorância total e completa, não tem estudo, não tem instrução, elas não têm nada. Então vamos dar alguma coisa para elas, vamos ensinar essas pessoas, ajudar a produzir, ajudar a encontrarem harmonia entre elas para que elas não se destruam, não se matem, ajudar essas pessoas a saírem dos seus vícios, a saírem dos seus pecados, né, como eram chamados naquela época, né? Tem diferença entre vício e pecado, mas aqui eu vou usar como sinônimo porque é a preocupação social, né? Então eles estavam basicamente querendo estruturar a sociedade. Essa era a tarefa deles na época, né? Nasceram, portanto, com uma visão muito nobre. E eles batiam muito de frente com a questão de a igreja ter muitos recursos e, portanto, ter se afastado muito desse povo, né? E essas ordens começaram a tomar a peito, então, essas circunstâncias, só que para isso elas precisavam de gente, né? E como a ordem dominicana estava mais preocupada em ensinar
ao contrário dos franciscanos, que estavam mais preocupados com a pregação e o auxílio, né? Aqui, basicamente, nós temos uma preocupação dominicana com a pregação e com a educação através da pregação. Os dominicanos estavam de olho em pessoas que fossem consideradas aptas, brilhantes, fossem consideradas capazes, né? Capacitadas para dar aula, para ensinar, para trabalhar, para escrever. E de repente o olho desse cara, desse João, cai sobre Tomás e fala: esse guri vale a pena, esse aí eu gostaria de ter na ordem, porque esse aí é brilhante, esse aí tem cabeça. E ele começa a influenciar, o moleque fala: ó, venha, né, já era jovem essas alturas, né, mas começa a influenciar: ó, vem pra ordem e tal, e ele começa a gostar da ideia, escuta o que a ordem tem a propor, e ele curte a ideia e fala: putz, eu gostaria de fazer parte dessa ordem. E aí quando ele declara que ele quer ser dominicano, os pais dele surtam, né, porque a ordem dominicana era uma ordem pobre, era uma ordem que fazia voto de pobreza, era uma ordem que se desvinculava da vida nobre, não tinha trânsito nos corredores do poder, pelo menos não até então, né? Ela tinha evidentemente o calço do papado para funcionar, que era um instrumento útil, mas não era do alto clero, ela pertencia ao baixo clero, era do povo mesmo. E os dois coçam a cabeça falando: não, a gente queria que esse menino fosse evidentemente um sacerdote das altas rodas, não, né? Não fosse cair entre o povo. Daí eles resolvem que eles vão impedir de todo jeito o moleque de virar um dominicano. O que eles fazem então? Quando ele está indo para Paris, né, para buscar abrigo com os dominicanos e estudar mais, eles sequestram o menino, colocam os irmãos do menino para sequestrar o menino, levam embora para o castelo outra vez e deixam lá trancado por um ano, tentando convencê-lo por todas as formas possíveis de que ele não deveria seguir os dominicanos. Ele fica em casa nesse meio tempo, usa a instrução que ele recebeu agora para educar as irmãs dele, né, fica fazendo educação das irmãs, ensinando, e trocando missivas, cartas com os dominicanos nesse meio tempo. E de todos os meios eles tentam convencê-lo a não seguir os dominicanos, né? E termina, no final das contas, vendo que ele estava simplesmente irredutível. A própria mãe fala: olha, chega, não adianta, você não vai ser dissuadido mesmo. Então, ao invés de vamos fazer assim, ao invés da gente segurar você aqui e ao invés da gente admitir publicamente que você dobrou a gente, que ia ser o vexame social para nós, então você faz o seguinte: você foge, aspas, né? Eu vou colaborar com a sua fuga, vou fazer vistas grossas, e você se arranca para Paris e vai lá fazer teus estudos. E ele sai e vai embora, né? E ele chega em Paris, ele vai estudar em Paris, vai para o estúdio em Paris e começa então na universidade lá, né, estudar. E lá ele conhece um cara chamado Pedro Abelardo, que é professor dele, né? Esse Pedro Abelardo, ele é um estudioso exímio, né? Enfim, né? Ele é hoje conhecido justamente por ser um exímio conhecedor da lógica, por ser um dos grandes pensadores do período. Ele teria educado Tomás, né? Tomás ainda muito, né, muito taciturno, muito quieto, era muito zoado pelos colegas, né? Todo mundo chamava ele de burro, né? Diziam que ele era idiota porque não discutia. E o Abelardo, num tom profético, reza a lenda, teria dito ainda: vocês falam que esse é mais ou menos tem a natureza mental de um boi, né? Tem a natureza mental de um touro, né? É completamente calado e ignorante de tudo. Mal sabem vocês que desse silêncio aí vão sair palavras. Um dia ele vai quebrar esse silêncio e o mugido desse touro, balido desse bicho aí, vai sair e vai abalar toda a cristandade, vocês vão ver só. Eu não sei se isso é verdade ou não, né? Porque tá cheio de historietas, de contos aí para tentar legitimar a vida dele, né? Então, né? Não sei, né? Tem aí essa questão que envolve supostamente essa previsão profética de Abelardo sobre a natureza genial de Tomás, né? E aí Tomás de Aquino se forma, né? Estuda, se forma, tendo a sua formação em mãos, cata tudo isso, eventualmente volta para a Itália, né? Para a terra da mãe dele, que é Nápoles, né? E lá começa a ensinar. Depois de ensinar em Nápoles, ele acaba, enfim, por várias circunstâncias, ele viaja um pouco a Europa ensinando, acaba eventualmente como regente do estúdio, né, da escola lá da universidade em Paris. Ele por 2 vezes acaba assumindo esse posto, e na segunda vez, isso é interessante, ele assume o posto porque todo mundo já enxerga nele a pessoa notável que ele já está escrevendo, ele já está completamente notabilizado como filósofo, como pensador, né? E pelas suas estratégias de trabalho ele é chamado para tentar defender a cristandade do que na realidade já era uma insinuação que vinha desde a juventude dele, né? Que havia uma reinserção de certos pensadores gregos por meio de uma visão islâmica.
E como os valores islâmicos estavam um pouco estruturados, eles não eram absolutamente amarrados, mas estavam um pouco estruturados nesse discurso, existe um medo muito grande, no âmbito específico dessa civilização cristã que tenta se defender, de uma contaminação, aspas, né, cultural muito forte, e, portanto, da perda de identidade cultural cristã. Pensem que a gente está falando da Idade Média, então vocês conseguem imaginar que não é uma mente em momento algum voltada para multiculturalismos. Muito pelo contrário, ela tem horror a isso, essa mentalidade. E aí ele é chamado justamente para ser regente, porque aí ele consegue teoricamente organizar inclusive o espaço de trabalho da universidade, cuidando dos professores que estão lá, dos tutores que estão lá, e eliminando aquilo que seria entendido como um envenenamento averroísta, justamente porque Averroes era muito estudado nesse espaço, né, nesse estúdio, né? E agora ele passa então a trabalhar ativamente para eliminar esse envenenamento daquilo que ele entende, né, aquilo que ele entende ser um envenenamento do pensamento cristão, pelos averroístas e por seus, né, seus discípulos, né? Escreve inclusive um discurso chamado Contra os Averroístas, né? Um trabalho filosófico contra os averroístas, tentando mostrar que a leitura dele de Aristóteles não era condizente com os valores de Deus, né? E aí, enfim, basicamente ele acaba assumindo uma posição tão central que ele acaba sozinho trazendo o elemento escolástico como sendo a grande coluna de defesa do pensamento cristão da sua época, e por conta disso ele acaba instaurando a escolástica como uma nova forma de leitura de mundo, né? Ele acaba falecendo quando ele estava a caminho, já estava morando na Itália de volta, e ele é chamado para participar de um concílio em Roma, e ele está indo para Roma e ele acaba sofrendo um acidente, ele bate a cabeça, ele está no burrico dele, na mulinha dele, e ele bate a cabeça num tronco que estava, num galho que estava meio caído, e ele passa mal e acaba sendo recolhido pelos irmãos, inclusive para ser tratado, tenta viajar de novo, mas não consegue. É bem na época que ele deveria pelo menos continuar a Suma Teológica, que é uma obra inacabada, né? E por conta disso ele acaba tendo disso, e dizem, né, de uma visão que ele teve né, enquanto ele estava doente, ele vai fazer as orações dele, tem uma visão com Cristo. E depois dessa experiência sobrenatural com Cristo, ele tem mais uma, inclusive, né? Tem duas experiências sobrenaturais, uma com Cristo, depois uma experiência em que Deus falaria com ele, e ele, depois dessas duas experiências, ele fala que ele não tem mais condições de voltar ao trabalho, ele fala que o trabalho que ele realizou na Suma Teológica é como palha para ele, quer dizer, não vale nada, né? O velho adágio, né, que os trabalhos serão provados, aqueles que forem feitos com ouro e prata resistirão ao fogo, os que forem ruins serão consumidos como uma palha seca, né? Então ele fala, meu trabalho foi como palha, significa que ele teria visto alguma coisa, e que o trabalho intelectual dele já não valia mais, não era mais a preocupação primordial dele. No leito de morte, supostamente ele fala que ele teria escrito para Deus, teria escrito sobre, agora vejam que interessante a linguagem que ele usa, teria escrito sobre a sua igreja na terra, referindo-se à igreja católica, teria escrito para a sua igreja e teria auxiliado na consolidação da fé, descrevendo o trabalho do corpo de Cristo, que é a igreja. Então agora eu quero que vocês notem, já existe uma igreja consolidada, o discurso dele passa a ser o discurso central, ele passa a ser o defensor de uma realidade política, social, intelectual própria, e essa realidade está sob o cerco do islamismo, tá? Na leitura desses homens e na cabeça deles. Logo, ele está fazendo a defesa de uma civilização que sofreu desafios e dilapidações que ele enxergou desde antes da vida dele e ao longo da vida dele. Notem que existe uma classe organizada de nobres, notem que existem forças de legitimação em jogo, notem que a vida política ela mudou, ela é uma vida que tem características diplomáticas profundas, ela está gravitando ao redor da vida das cruzadas, ela tem um contato intenso, ainda que hostil, com a civilização islâmica. Percebem? Então todo o traçado que nós temos aqui é o traçado de uma nova época, de uma nova civilização que influencia pesadamente a constituição da obra aquiniana, tá? Então basicamente é isso que nós vemos como um contexto histórico. Veja, isso também significa que há, como característica primordial do pensamento de Tomás de Aquino, a recuperação do pensamento aristotélico em um sentido bastante intenso.
E o sentido específico dessa recuperação diz respeito, sobretudo, a certas qualidades metafísicas que estão presentes no eixo central de produção aristotélica. Nesse sentido, Aquino vai ser uma das pessoas que melhor compreendeu até hoje Aristóteles, pelo menos até onde eu vejo, né? Estudou com profundidade a metafísica, estudou a ética, os vários volumes da ética de Aristóteles, estudou as categorias com profundidade, estudou dentro disso os predicamentos, estudou vários textos aristotélicos e através dessa leitura, além da leitura dos seus próprios comentadores, vai começar a formular uma noção, uma concepção de mundo baseada em seus próprios elementos estruturais. A gente vê muitas semelhanças entre o pensamento dele e o pensamento aristotélico. No entanto, os pontos de diferenciação mostram claramente a intenção mais visível de trazer as estruturas racionais para dentro do movimento das escrituras. Eu brinquei com vocês e coloquei ali no roteiro de vocês o crer para conhecer agostiniano em oposição ao conhecer para crer tomasiano ou aquiniano, né? Por que isso? Porque, de fato, a patrística ela tinha essa noção de que a crença, a fé, ela vinha em primeiro lugar e toda a produção de raciocínio era basicamente derivada como sendo um instrumento localizado para determinadas leituras de mundo. Tá? Essas leituras elas estavam identificadas e colocadas dentro do sistema específico das relações do período, como sendo, antes de tudo, confessionais e como sendo resultado de orações. Já no quesito específico do pensamento aquiniano, é o contrário, né? A gente vai perceber que Tomás de Aquino incentivava, ele estimulava a noção de que Deus se manifestava através da razão e de que o caminho racional era o caminho preciso para a compreensão das instituições divinas no mundo. Então ele não vai pensar simplesmente na ideia de fé, lógico que ela está profundamente presente, mas ele vai pensar, antes de tudo, na maneira pela qual nós conseguimos explicar racionalmente os elementos específicos que integram essa experiência escritural, essa experiência de fé. Tá? Veja, isso tem um significado muito peculiar para nós. Eu não vou, evidentemente, conseguir passar toda a filosofia dele aqui, nem toda a ontologia, não dá. Né? São muitas categorias. A Suma Teológica, por exemplo, né? ela vai justamente enquanto obra que tenta ser completa, tenta ser uma sumarização de todo conhecimento. Ela vai ser um trabalho bastante difícil, bastante árido de ler, porque retoma em vários aspectos, né, elementos colocados na metafísica de Aristóteles, vai trabalhar com riqueza de detalhes, transcreve trechos e vai estudar a transcrição desses trechos, né, vai fazer a filtragem disso segundo as escrituras, segundo pensadores, né? Segundo pensadores da patrística, Ambrósio é citado, Agostinho é citado, né? Segundo pensadores da lógica e da retórica romana, né? Então vai ter ali um circuito muito intenso de pensadores que vão compor esse cenário. Então é um texto muito longo, são maneiras muito detalhadas e resultam num trabalho muito longo. Então eu vou direto ao que mais nos interessa, passando por alguns aspectos mais específicos, né, da metafísica e da ontologia, e vou me servir desses elementos para tentar construir aqui aquilo que nos importa agora, que é o conceito de justiça. Né? Para eu entender o conceito de justiça, eu preciso perceber, em um primeiro lugar, como a ontologia é desenhada, né, no sentido específico dos comportamentos, e como essa ontologia desenhada vai permitir uma apropriação geral dos aspectos que dizem respeito à análise da concepção humana de mundo, né, quer dizer, da compreensão que o homem faz do mundo, né, que o ser humano faz do mundo, e da maneira como ele se comporta nesse mundo. Isso significa para nós, então, que será necessário compreender exatamente em que ponto o comportamento é cinzelado e construído dentro das relações essenciais e que tipo de cadeia de relações, de conceitos existe. Né? Veja, a primeira coisa que a gente vai abordar justamente é a maneira como Aquino pensa. Né? Aquino, a exemplo de Aristóteles, ele tem um pensamento profundamente demarcado pela linguagem. Primeiro, complicador. Né? Aquino, evidentemente, ele tinha essa habilidade de lidar com o latim, com o grego,
mas a filosofia dela está traduzindo de alguma maneira aquilo que foi pensado por Aristóteles para uma realidade latina, né? Para uma realidade do uso do latim. E no uso do latim, evidentemente ele vai se servir também de autores latinos, né? Mas no uso do latim ele vai encontrar algumas relações que acabam sendo recepcionadas pela estrutura idiomática latina, né? Que é um pouco diferente da grega, né? Tem evidentemente uma continuidade educacional, enfim, isso não vem ao caso, mas ela tem uma estrutura peculiar própria, né? O que eu quero dizer com isso? Veja, todas as vezes que nós formos lidar com categorias filosóficas, a gente vai partir sempre do pressuposto das sentenças, das proposições que nós usamos para definir as coisas. Ali, nas relações entre as palavras, nas estruturas sintáticas, a gente vai descobrir como o pensamento é organizado e desenhado. Pensem agora da seguinte forma: uma ontologia das qualidades, ela é na realidade uma maneira de tentar enxergar como a rigor eu defino uma coisa. Como assim, Fábio? Todas as vezes que eu vou definir alguma coisa, eu vou colocar sempre essa coisa como sujeito de uma oração. Vamos lembrar agora lá da gramática. Voltem também lá no que eu comentei em Aristóteles. E todas as vezes que essa definição surge, ela vai colocar uma qualidade para esse sujeito, né? Na gramática, nós colocaríamos lá sujeito, né, no sentido específico, o verbo de ligação, que é o verbo ser, mais um predicativo do sujeito, né? Então, sujeito mais predicado seria sujeito, né? Dentro do predicado, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, por exemplo, o Rafael é professor. Pronto. O Rafael é o sujeito. Verbo ser é o verbo de ligação, professor predicativo. Para traduzir isso para a linguagem filosófica, Rafael é o sujeito. Aí tem o verbinho de ligação, que vai determinar o que eu estou fazendo, né? Que basicamente aqui estou alocando qualidades. E aí a qualidade que eu aloco é professor. Veja, todo o pensamento gira em torno disso. Por quê? Porque para definir Rafael em essência, eu vou ter que olhar para as qualidades que eu estou acoplando ao sujeito. Rafael é professor, Rafael é homem, Rafael é adulto, Rafael é, enfim, né? Rafael é curitibano, Rafael é brasileiro, Rafael é, enfim, seja lá o que for, Rafael é casado, Rafael é, sim? Então, para eu fazer essa definição, eu estou acoplando essas qualidades. Tem qualidades que vão ser basicamente dependentes da natureza do Rafael. Tem qualidades que não vão ser, né? Tem qualidades que dizem respeito às atitudes que ele toma ou às atividades que ele realiza, né? O Rafael é baixo. Tem qualidades que dizem respeito ao formato do Rafael, né? Tem qualidades que dizem respeito a como o Rafael se comporta. Então, por exemplo, olha, Rafael é viciado em jogo, é um jogador inveterado, tá? Percebem? Então, assim, o que acaba acontecendo? Para cada uma dessas qualidades, eu vou ter, evidentemente, classificações específicas, e cada uma delas vai acoplar com aquilo que eu entendo como essencial ontológico. Então, hábitos e disposições. Olha, Rafael fala demais, né? Então, Rafael é falante, né? Para não falar outra coisa, né? Que é tagarela, né? Rafael é tagarela, né? Então, isso é um hábito do Rafael, certo? Talvez uma disposição, né? Talvez ele seja muito disposto para falar, né? E essa disposição, falar demais, pode ser facilmente corrigida, né? Vocês sabem que não é verdade, né? Rafael fala demais, né? Então, ou seja, Rafael é falante. É um hábito se tiver perenidade, se for difícil de mudar. É uma disposição se for fácil de mudar, tá? Então, Rafael, por exemplo, é falante. Mas quando dizem para ele, Rafael, você é muito falante, aí o Rafael consegue ficar quieto. Então é uma disposição. Agora não, Rafael é falante, Rafael fala demais, né? Opa, mas pera lá, o Rafael não consegue mudar quando falam para ele, então é um hábito. Já virou um hábito, tá? O hábito e a disposição, eles são intercambiáveis, né? O Rafael pode mudar o hábito dele, né? Ele pode transformar isso, ele pode... Daí como é que ele faz? Ele vai arrancando disposições internas a esse hábito de falar demais. Então, por exemplo, querer fazer aulas muito compridas, né? Eu tento, mas não consigo ainda. Ou, por exemplo, entrar em uma conversa e não parar de falar, né? Ele pode ir tirando esses pedacinhos. Bom, tem o segundo aspecto, o segundo tipo de qualidade, é o conjunto de qualidades que nós chamamos de qualidade de natureza em potência, né? Então, por exemplo, eu posso dizer lá pelas tantas que uma pessoa é talentosa, né? Eu posso dizer lá como, por exemplo, Tomás foi visto por João de São Juliano, né? Olha, esse cara é talentoso, né? Eu posso dizer assim, ele tem uma inteligência que pode ser explorada, cinzelada e usada, né? Que está lá guardada, não foi usada plenamente. Isso é natureza em potência,
né? Pode ser uma natureza em ato, né? Não, pera lá, olha quanta sagacidade que essa pessoa tem, como explica bem as coisas. Opa, natureza em ato, percebem? Então as atitudes refletem essa essa qualidade. Ou pode ser no formato, né? Ó, o Rafael é um homem baixo, né? O Rafael é um sujeito. O Rafael é meio pálido, né? O Rafael é um sujeito meio pálido, meio pastiço, a cara dele é meio pastiça. Pronto, tá aí, né? Isso são formatos. Então percebam, aqui a gente está falando sobre 4 qualidades que remetem muito propriamente àquilo que nós chamamos lá atrás de causas de ser. Só que aqui a gente não está falando do ser, porque o ser seria o sujeito. Aqui a gente está falando das qualidades. Tá? Então a gente já está falando sobre, não vou entrar em detalhes aqui, mas sobre um tipo de categoria. Né? Então quais são as categorias? A gente pode pegar aqui algumas categorias a título exemplar que a gente colocou lá em Aristóteles. Né? Quantidade, qualidade, relação, fim, tudo isso são categorias. A gente está falando de uma categoria que acopla a um sujeito ou ser. Claro? A categoria ela vai demonstrar então esses circuitos aí de elementos acoplados ao ser. Tudo isso, na realidade, se a gente for olhar, é derivado da gramática. Tá? Não tem é bem próximo. Quando eu falo relação, por exemplo, eu estou falando sobre adjuntos, sobre advérbios. Quando eu falo fim, eu estou falando sobre uma determinada qualidade específica de objeto, né, da minha sentença, né, no âmbito gramatical, tá? Mas eu não quero me preocupar com isso, nem com quantidade, nem com nada, só quero me preocupar com as qualidades agora, tá? Então tem 4 tipos de qualidades, né? Quatro gêneros específicos, né? Perdão, espécies específicas de qualidade. Hábitos e disposições, naturezas em potência, natureza em ato e formato. Nesse miolinho aqui, ó, natureza em potência e natureza em ato, tá a arquitetura teórica que informa tudo o que Tomás de Aquino faz, que é uma teoria que a gente viu lá em Aristóteles, que é chamada teoria do ato e da potência. Né? Por que informa tudo o que faz? Porque é o que vai determinar o que tem precedência. Né? E ele vai dizer justamente que entre ato e potência, o ato primordial que está nas mãos de Deus tem precedência. E aí ele vai retomar essa teoria do ato e da potência, só que agora o ato primordial é Deus. Né? Que justamente a mão atora primordial é Deus, o ato primordial é Deus. E ele vai tentar justamente criar um fecho na teoria aristotélica que não aparecia lá. Aristóteles simplesmente dizia: o ato é o primordial, primeiro o ato vai lá e transforma a primeira substância, revelando sua potência e fazendo com que a riqueza da realidade apareça. Ele vai dizer que esse ato, ele é em si por si e depende só de si mesmo. Então ele tem uma característica autorreferente. Né? Deus é causa de si mesmo. Então ele é ato que se gera em si mesmo como ato. Né? O Aristóteles ele não chega a discutir esse assunto, e aí falta-lhe essa ferramenta que a teologia vai dar, que a escritura vai dar, que aí já entra no âmbito específico da fé e de uma coleção de atributos que estão sedimentados nas escrituras. Então daí ele vai utilizar isso como pressupostos lógicos do pensamento dele. Né? Formato diz respeito à forma, basicamente. Né? Então, basicamente, a gente tem ali um desenho de como a coisa aparece no mundo. Né? Mais especificamente, interessa para a gente ver dentre esses 4, vocês pararem para pensar bem, então, um hábito ou disposição, que é como eu me comporto. A natureza em potência é o que eu poderei fazer no futuro. Né? A natureza em ato é o que aparece nas minhas ações. Né? E o formato é basicamente o desenho, a forma. Né? Desses 4, o que mais vai nos interessar num primeiro momento para a realização do direito e para a realização da justiça diz respeito a como nós agimos. Né? Veja, não especificamente a definição do ato em si, que está na terceira qualidade, mas como nós nos comportamos enquanto agimos, que está na primeira, hábito e disposição. Agora a gente tem que estudar a natureza do hábito. Tá? Lógico que eu estou resumindo, aqui eu estou resumindo umas 514 questões dele. Tá? Justamente eu passei os últimos 3 dias folheando, estudando, relendo, né? Lendo, né? Tomando pela primeira vez essas questões e relendo, reestudando para eu poder, né? Voltando ao que eu tinha acabado de estudar, eu quero dizer com reestudando, né? Relendo, para poder explicar aqui para vocês, para poder trazer para discussão. Né? Mas, então assim, é uma leitura bem truncadinha, né? E ela é uma leitura assim, então eu estou resumindo aqui, tem muita coisa que eu não vou comentar, porque daí diz respeito às objeções que são feitas a determinados argumentos e definições, as respostas que ele dá. Então é uma ordem assim muito distinta dessa que eu estou usando. Né? Isso aqui é o resumão.
Veja, o que existe como natureza ampla do hábito? O que é o hábito? Né? Hábito, ele vai pegar justamente do termo latino, e agora eu preciso visitar um pouquinho o latim, vocês me perdoem a rusticidade, né, dos termos, mas hábitos, né? E esse hábitos diz respeito especificamente, né, ele vai dizer que ele remete ao verbo habere, ou habere, né? Ele vai dizer assim, esse verbo ele define basicamente para nós aquilo que nós temos. Habere significa ter, né? Então ele vai dizer que ele vai mostrar que hábitos, na realidade, ele aparece num tipo de relação muito específico. Né? É a relação das coisas que nós temos. Então, alguém tem algo. Né? É nessa relação de tenência, né, de apropriação, por assim dizer, que o hábito vai surgir. Por isso eu pus hábitos, só para dar esse destaque. Né? Então o hábito ele é uma coisa que vai falar sobre apropriação, ele é um elemento que vai falar sobre apropriação. E aí vem a grande confusão. Pô, eu sempre pensei que hábito dissesse respeito a como nossos comportamentos se repetem. De fato, diz respeito exatamente a isso, a como comportamentos se repetem, né? Aos hábitos que eu tenho. Percebem? Então o que significa isso? Ele vai dizer assim, eu me aproprio vou falar grosseiramente aqui, pegar um exemplo mais específico já para ficar mais claro. O Rafael tem certos hábitos, então está aqui a relação de ter, né? O que significa esse ter? Quer dizer que tem um elemento que é uma parte de mim, que é esse hábito que está no todo que sou eu, e ele me pertence. Só que o hábito, por sua vez, ele também é sobre alguma coisa. Quando eu falo hábito, ele é um termo vazio, né? Você pode perguntar assim, tá, Rafael, você tem certos hábitos. Que hábitos você tem? Um hábito que eu tenho, que eu não estou praticando agora, é o de ter sempre o meu fiel café à mão. Agora está vazio, né? Mas de ter o meu fiel café à mão quando eu venho da aula. Isso é um hábito. Né? Esse hábito, que é essa repetição, ele também se apropria de algo. Então, o hábito, nesse caso, é o hábito de tomar café enquanto dá aula. Esse hábito ele está traduzindo várias forças. Tá? Ele se apropriou, por exemplo, ele está agindo sobre, né, um determinado curso de ação. O Rafael pode dar aula sem beber nada, ele poderia dar aula bebendo suco de uva, né, que tinha aqui nessa canequinha, mas ele prefere dar aula bebendo café. Então o hábito se apropriou de certos elementos, do café que está sendo, né, colocado aqui, do sujeito que está bebendo café enquanto dá aula, da ideia de aula, que agora está acoplada à noção, está, né, relacionada com a noção de café. Ele se apropriou desse universo e afastou outras coisas, fechando então determinadas trajetórias para a ação, para o comportamento, que dizem respeito especificamente agora a esse hábito construído. Então eu tenho o hábito tem elementos que estão submetidos a ele. Tá? E portanto ele exclui outros dos quais ele não quer se apropriar, grosseiramente falando. Né? Isso é o hábito. Né? O que acontece? O hábito ele tem, é curioso trabalhar com a ideia de hábito, porque ao mesmo tempo em que ela tem essa capacidade apropriadora e portanto tem alguém que tem algo e tem algo que é tido, né? Existe essa conexão, não é necessariamente um elemento consistente. E pior, né? Quando eu falo o Rafael tem um hábito e esse hábito que o Rafael tem é o hábito de tomar café enquanto dá aulas e assim por diante, ele nem sempre vai ser algo bem-vindo. Tá? Por que eu digo isso? Vamos supor, o Rafael ele tem o hábito de tomar café enquanto dá aula. Esse hábito diz respeito a quem o Rafael é? Aí você pode me dizer assim, é claro, caracteriza, típico Rafael, padrão do Rafael da aula tomando café. Né? Se você me diz isso, eu posso te perguntar, tá, mas isso diz respeito, portanto, à essência do Rafael? E a gente talvez estivesse tentado a dizer assim, claro, sem dúvida alguma, diz respeito à essência do Rafael. E aí a coisa encardiu de vez. Porque muito embora o hábito me caracterize, pode ser que a partir de hoje, como hoje a canequinha está vazia, eu posso dizer assim, a partir de hoje eu não tomo mais café enquanto eu dou aula. Eu acho que escurece meus dentes, eu não quero ficar com muita cafeína no corpo, eu não quero mais. É um hábito que eu passo a enfrentar. Ainda algumas vezes eu vou fazer o café, né, e vou trazer o café para dar aula. E aí eu vou tentando desistir, vou lutando contra o hábito, e de repente ele foi excluído. Daí eu pergunto para vocês, Rafael deixou de ser Rafael se não bebe café? E alguns a título jocoso diriam, o Rafael não é o Rafael sem um café na mão. É outra pessoa, outra coisa. Mas no fundo nós conseguimos identificar o Rafael como o Rafael ainda. Não conseguimos? E aí entra a questão. O hábito, ele aparentemente faz parte da essência do indivíduo.
Mas ele pode ser enfrentado e o indivíduo não perde a sua natureza dessa forma. Se fizesse parte da essência do indivíduo, combater o hábito seria combater a própria vida do indivíduo, a própria existência do indivíduo enquanto tal. Significaria que o indivíduo pode mudar a sua essência e não é tão simples assim. Ele pode mudar esse aspecto, mas não sua essência. Tá, mas por que o hábito está tão entranhado então? Veja, nós não podemos levar em consideração, quando nós começamos a estudar as qualidades de um ser, que o ser seja uma esfera maciça e que ele não tenha, lembrem do que nós falamos lá em Aristóteles, que ele não tenha atributos específicos, regiões dentro de si, que ele não possa ser mapeado e especificado. Há mais do que isso. O hábito ele não precisa necessariamente agir sobre a essência do indivíduo ou ser derivado da essência do indivíduo. De fato, o princípio do hábito não pode ser colocado como sendo encontrado no ser do indivíduo. Na realidade, o hábito ele não existe se não for hábito voltado para uma ação. Eu não posso ter um hábito se eu não ajo. Se eu não fizer nada no mundo, não existe hábito. Percebem? Qual é o hábito que o Rafael tem? É um hábito de... não posso colocar um verbo porque eu não estou agindo. Não existe ação nesse hábito, mas... E daí, como é que fica? Não tem hábito, não faz sentido. O hábito é sempre hábito sobre uma ação. Tá? Então ele está sempre ligado àquilo que nós vamos chamar de movimento. Né? Dentro do movimento, o hábito ele vai criar uma constância, que é o que caracteriza. Percebem? Essa constância vai determinar que a própria ação passou a pertencer ao hábito. Então, foi o que eu disse agora há pouco. O Rafael sempre vem dar aula com café na mão. Pronto, dar aula passou a pertencer, ao dar aula passaram a pertencer a essas características. O hábito agora se apropriou desses elementos. Sempre que tem aula, tem café. Perceberam? Ele criou uma relação fixa, constância. Né? E por essa constância passou então a um estágio de pertencimento. Né? A essência, ela se derrama e se debruça sobre essas circunstâncias, mas ela também permite em suas complexidades, em suas manifestações e seus detalhes, a percepção mais clara do que o hábito significa, de que o hábito está de fato acoplado a essa ação. E aí eu tenho que fazer outras perguntas posteriores. Né? Como assim outras perguntas posteriores? Olha, se o hábito está acoplado a essa ação, eu posso me perguntar, é necessário que esteja acoplado a essa ação? Se é necessário que esteja acoplado a essa ação, daí já não é mais um hábito tomar café enquanto dá aula. O tomar café e dar aula são uma coisa só, e basicamente é essencial a atividade de dar aula tomar café. E não é. Ele passa a impressão de essencialidade, mas não é essencial. Se assim fosse, todos os professores teriam que dar aula com café na mão. Talvez incidentalmente isso seja verdade, talvez todo mundo esteja com café na mão gravando aulas ou dando aulas. Mas não é necessário. Eu posso dar aula sem café. Hoje eu estou dando aula sem café. Tá? Não foi de propósito, mas aproveita a coincidência que estou dando aula sem café. Percebem? Então o que acontece? Eu posso perceber que não há necessariamente um vínculo, eu posso quebrar essa constância e esse pertencimento, desfazendo o hábito. Como é que eu faço isso? Percebendo, em primeiro lugar, que eu preciso esmigalhar a situação e a qualidade. Né? Se o hábito virou uma qualidade acoplada a essa ação e a mim, e criou essa relação, eu começo percebendo que o arranjo café, aula, Rafael, horário, etc, atividade, etc, ele é um arranjo disponível. Como assim disponível? Aí justamente voltemos então à raiz latina, dispositio, sim? O que significa? Desculpa, eu não sabia a pronúncia exata aqui, tá? Mas dispositio ou dispositio, né? O que significa esse dispositio? Né? Quer dizer, é disposição, quer dizer, como você aloja as coisas umas em relação às outras. No minuto em que eu olhei para esse hábito de novo, tomei consciência dele, percebi o que está acontecendo, eu vi que na realidade ele não é obrigatório e que eu posso rearranjar as coisas, tirar a caneca de café e substituir por uma caneca de suco, se eu quiser. Se eu quiser. Ou simplesmente eliminar essas canecas todas e só dar a aula. Aí eu percebo que isso aqui é necessário. Percebem? Então, assim, o hábito ele ganha constância, mas ele não diz respeito à essência dos envolvidos, sim ao arranjo e às relações entre os envolvidos. Isso é o hábito. Né? Veja, o hábito, ele é assim como ele é espécie de um gênero maior chamado qualidade, ele também tem dentro de si outras espécies. E uma dessas espécies é chamada virtude. O que é a virtude? A virtude ela é um hábito tão especial, mas tão especial, que na sua constância
ele não revela simplesmente repetição. Ele revela a repetição de algo que é o máximo daquela experiência. Sim? Daí o termo virtus ou virtus, né, do latim, que significa justamente a força máxima, né, a expressão máxima. Tá? Então o hábito vem justamente dessa apropriação por repetição, por constância. Dentro desses tipos de repetição tem uma que vai levar ao máximo de qualidade possível, que é chamada de virtude. Por isso a gente fala, nossa, que virtuoso é fulano quando toca um violino. Porque ele está no máximo da capacidade dele, da capacidade de um violinista, a gente vai discutir isso já já. Né? E aí ele está nessa elevação máxima, nesse estado mais elevado, nesse estado máximo, virtuoso. Tem virtude. Tá? Uma virtude, ela basicamente operacionaliza então essa relação de elevação máxima. Aí você vai me dizer, tá, o hábito não era constituinte da essência do Rafa, mas a virtude é, né? Não necessariamente. Na realidade, o que acontece? O Rafael pode buscar a virtude. A virtude, ela reflete a essência de algo, mas não está necessariamente integrada à essência do Rafa. Tá? Rafael pode tentar se tornar um professor mais virtuoso, ele pode tentar atingir a virtude enquanto ele trabalha, né? Professando, né? Que seria o trabalho do professor, professar, né? Enquanto ele professa, por assim dizer. Ele pode tentar encontrar virtude nisso. Encontrar virtude nisso significa fazer com que as qualidades, interiores da atividade de professor sejam as mais elevadas possíveis. Tá? O que acontece no âmbito específico da virtude? Né? Então a virtude ela está alojada de um jeito bem curioso, porque assim ela é evidentemente resultado de uma ação. Todo hábito, toda virtude, elas são resultados de ação. Né? Sempre. Você tem uma ação e essa ação ela traz consigo, né, essa constância e, dependendo do tipo de constância, a virtude. Né? Para eu encontrar a virtude, para eu conseguir essa constância mais elevada, a constância mais perfeita, né, para eu conseguir descobrir essa perfeição no âmago das coisas, eu preciso levar em consideração que existe por trás disso uma ansiedade, uma vontade de alcançar essa virtude. Tá? Vai dizer assim, mas a virtude não é alcançada então por estados naturais, né? A natureza não pode apresentar virtude de certas coisas? Pode. Só que a questão é que daí nesses casos a virtude ela vem através de uma expressão que é meramente eventual. Né? Quando eu estou procurando deliberadamente a virtude, eu tenho que levar em consideração que existem virtudes e virtudes. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre a virtude na forma, a virtude das condições naturais, ela simplesmente nasce. Aí tudo ok. Né? Agora, tem outros tipos de virtude. Por exemplo, a virtude de professar ela é uma virtude intelectual. Né? E essa virtude intelectual ela depende da estrutura propriamente dita das relações intelectuais. Né? A virtude intelectual ela advém especificamente daquilo que a gente chama de apetite intelectual ou apetite racional. Né? O que é o apetite racional? É uma vontade de compreender. Né? É uma vontade de compreender. E essa vontade de compreender ela faz com que eu necessariamente tenha que agir dentro de um conjunto de escolhas. Né? Como ela é racional por natureza, essa vontade de compreender, ela vai surgir justamente nas escalas e na estruturação do meu pensamento. Então é por meio da realização dessa capacidade ou possibilidade de compreender que eu vou buscar compreender mais. Tá? Essa é consciente e ela não opera por instinto, por assim dizer. Tem outras, no entanto, que são diferentes. Eu vou pegar, por exemplo, se eu vou pegar apetites, né? Então se eu não vou falar, por exemplo, sobre apetite racional, mas vou falar sobre um apetite, sobre apetites afetivos, né? Ou apetites sensoriais. Aí eu já estou falando de outra ordem de coisas, né? Por exemplo, um apetite sensorial, né? Quer dizer, essa vontade de descobrir, né? Essa vontade de descobrir, de ver, de ouvir, etc., de tocar. Ela tem uma relação de fato que vem de fato com a racionalidade, mas ela é diferente. Ela não é motivada pela racionalidade necessariamente. Ela pode ser motivada. Se eu provo um bom alimento, por exemplo, né? E gostei dele e quero mais, eu não estou pensando, nossa, que alimento bom, vou construir o pensamento que vai me levar a querer. Não é isso. Eu gostei, eu quero degustar mais. Né? Se é esse o caso, então eu vou ter basicamente a experiência em primeiro lugar
E daí na minha cabeça eu vou ter um reflexo, né, disso tudo, que a gente chama de fantasma, né, segundo o pensamento medieval. E esse fantasma que foi posto para os meus sentidos e criou um reflexo mental, me permite adotar estratégias para degustar de novo. Né? É o contrário do apetite racional, né, que me dá, por exemplo, um objeto para escolha e daí eu penso, eu quero compreender. Mas eu quero compreender justamente por constatar a não compreensão e saber que é possível compreender. Isso emerge lá daquela natureza em potência. E aí eu vou construindo, né, uma linha de raciocínio. Então são planos diferentes. Quando eu penso, eu tenho que ter vontade de fato. Eu vou lá e penso, olha, eu quero realmente compreender. Aquilo é formulado como uma vontade livre. Aqui não. Não necessariamente, pelo menos. Né? Quando eu vou falar, por exemplo, sobre os apetites que a gente chama de apetites vegetativos, tenho fome, tenho sede, cara, nem de perto isso vem da tua vontade. Isso certamente é gerado por forças físicas, pertence ao corpo. Tá? Então, assim, você tem na realidade, você tem na realidade vários apetites: apetite racional, apetite vegetativo, apetite sensorial, né? Apetite afetivo. E esses apetites eles vão gerar de formas diferentes. Isso vai ser bem importante em Kant, porque ele fala muito sobre essa questão das faculdades que emergem dos diversos apetites humanos. Esses apetites eles vão te impulsionar a agir. O apetite é aquilo que te impulsiona para a ação. Alguns desses apetites são racionais e por isso eles estão submetidos à tua vontade. Outros não. Tá? Então, assim, esse apetite que é racional, ele vai te permitir, em certa medida, buscar a virtude. A virtude, ela pertence, nesse sentido, ao terreno das coisas racionais. Só que vai dizer assim, ele não pertence necessariamente aos instrumentos da razão. Tá? Tem apetites, os apetites, eles têm, dependendo da, perdão, as virtudes, a depender de quais sejam, elas vão fugir um pouquinho, vão escapar um pouquinho disso. Tá? Porque elas, na realidade, vivem entre mundos aí. Elas não pertencem só ao terreno da consciência, elas também pertencem ao terreno das coisas do mundo, né? Já que elas só podem existir através da ação. Então, nessas diferenças, nesses desníveis de pertença, tem algumas delas, algumas virtudes que escapam à produção racional. Tá? Veja, como é que nós vamos compreender a formação dessas relações, então? Só para vocês terem uma ideia, vou dar aqui 4 exemplos de virtudes. Não são aleatórios, tá? Existem virtudes que são chamadas virtudes gerais, né? Por isso elas abraçam toda a possibilidade de virtude, né? Elas servem todos os tipos específicos de virtude. Daí existem virtudes pontuais que dão direção para as suas ações, né? Essas virtudes, né? Tem 4 grandes exemplos, são as virtudes cardeais. Essas virtudes, elas determinam de uma maneira bem específica as tuas ações, estão ligadas a realidades materiais e, além disso, estão consubstanciadas por um desenho geral, por um percurso geral. Veja, então, o que acontece? Tem 4 virtudes cardeais. Tá? Essas virtudes cardeais envolvem, portanto, a temperança, envolvem a fortitude, envolvem, evidentemente, a justiça, né? Envolvem a sapiência ou sabedoria. 4 virtudes cardeais. Tá? A sabedoria, ela envolve, a sabedoria, né, nesse sentido, né, que a gente vai chamar também de prudência, né? Eu vou usar o termo prudência para não confundir muito, que é o termo medieval. Sabedoria ou prudência, evidentemente, diz respeito à razão. Né? A justiça a gente reserva e deixa num espaço estranho, porque ela não é tão simples assim. Mas tem 2 que são muito interessantes, que são a temperança e a fortitude. Né? O que é temperança e o que é fortitude? Temperança, nesse caso aqui, nesse contexto que a gente está vendo, ela empresta termos aristotélicos, mas ela é um pouquinho diferente. A temperança é a tua capacidade de agir a despeito de fortes paixões ou fortes desejos, de equilibrar fortes paixões ou fortes desejos. Tá? A paixão ela é extremamente disponível, né? A paixão ela é uma disposição. Desejo é uma disposição. Eles são muito transitórios, agora acontecem e depois deixam de acontecer. E porque eles são disponíveis, eles podem ser desprezados facilmente. Tá? Então, qual é a tarefa do indivíduo nesse nível de instrução, de busca da virtude? É trabalhar com sua temperança para poder deixar de lado esses desejos, anseios ou paixões. Temperança. Tá? Por outro lado, vocês têm aquilo que a temperança ela diz respeito principalmente às paixões mais negativas, como por exemplo a ira, só para constar, né? Então geralmente, eu vou agir pela ira, né? Uma paixão. Não, deixa de lado porque isso é passageiro, tá? Isso é temperança. O que é fortitude? A fortitude é justamente a capacidade de resistir aos bons desejos, né? E aos dilemas e às
tempestades do mundo. Fortitude significa que você tem uma espécie de resiliência, de força interior que te permite resistir às pancadas do mundo. Então veja, temperança está ligada ao comportamento irascível. A fortitude está ligada a uma velha conhecida nossa lá do pensamento agostino, na concupiscência, né, que faz com que você seja excitado para desejar e querer pecar, por exemplo. Esses dois estão profundamente ligados a coisas externas ao indivíduo, né, e a paixões que são internas, mas que são formuladas pelo impacto de coisas externas. Então elas não são meramente racionais, elas estão lidando, elas estão com o pé, ainda que por oposição, em questões profundamente irracionais ligadas a apetites vegetativos, apetites afetivos e sensoriais, tá? Não só apetites racionais. Tudo bem? Então, 4 virtudes cardeais: temperança, prudência, a justiça e a fortitude. Temperança e fortitude já estão, por conta do irascível e do concupiscível, né, que é o termo que é usado na obra do Tomás de Aquino, já estão ligadas à materialidade, estão ligadas ao mundo e à irracionalidade. Sapiência, bom, é basicamente racional, ainda que se ligue também às coisas em determinada medida, porque você só pode conhecer algo que está diante de você, né? A experiência de conhecer algo, e esse algo está fora de você. Não necessariamente, mas em geral. E a justiça? A justiça é a mais pegadinha de todas, pelo seguinte: ela é definida inicialmente como, né, e nesse período, como um legado do pensamento aristotélico, como a perpétua e constante vontade de dar a cada um o que é seu. Os sonhos da República, né? Dar a cada um o que é seu. Lembra agora vejam por que eu falei tanto daquilo lá atrás. Agora nós temos a inclusão de 2 elementos, perpétua e constante vontade, né? 2 características para o elemento vontade. Perpétua e constante vontade de dar a cada um o que é seu. Mudou um pouco. Por que mudou um pouco? Porque a gente está falando de perpetuidade e constância a partir de Deus agora, tá? Então a virtude, sobretudo essa virtude, vai ser emanada de Deus. Essa é a pista que é deixada para a gente aqui, né? Como é que a justiça existe enquanto virtude, né? O que significa a justiça ser uma virtude? Nós vimos que a virtude é o estado máximo de algo, é o estado mais nobre, o mais elevado de algo, né? E nós vimos que esse algo é um comportamento, uma conduta, uma constância, né? Não é só o comportamento, tá? Eu usei comportamento para simplificar, mas é uma repetição constante, tá? Nesse sentido, justiça pode existir e talvez deva existir como virtude. Ela é chamada às vezes de a virtude mais elevada, ou sinônimo de virtude. Será que ela é isso? Não exatamente. A justiça é um tipo de virtude, né? Só que em sentido metafórico, a gente pode trabalhar a ideia de justiça como sendo a totalidade das virtudes. Um homem virtuoso, extremamente virtuoso, uma pessoa extremamente virtuosa é chamada de justa, né? Tem justas medidas se tem uma beleza formal intensa, né? Então, as virtudes em geral elas são entendidas como produto de uma certa justiça, só que essa justiça vem só em caráter metafórico, tá? E Aquino, interessantemente, ele foge de uma maneira brutal daquela metafísica que ficava um pouco obscurecida ainda em Aristóteles. Aqui ele vai tratar, pelo menos sob o meu ponto de vista nesse momento, né, ainda quero estudar mais isso com mais detalhes, mas ele traça uma linha muito clara. Ele vai dizer assim: a justiça não é isso que a gente está pensando, ela não é a totalidade das virtudes, a justiça é específica, ela é pontual, né? A justiça é, nesse sentido, uma capacidade, ela é sinônimo literal de uma capacidade de sinônimo direto, perdão, não literal, não, mas direto, de uma capacidade de retidão, né? Por quê? A justiça, enquanto perpétua e constante vontade de dar a cada um o que é seu, ela deu uma pista importantíssima para nós do que ela é. Dar a cada um o que é seu significa relacionar-se com o outro em determinado nível, estabelecendo o que pertence a cada um e oferecendo esse espaço de pertença para cada um, tá? Significa que a justiça, segundo esse acordo e essa definição, nunca vai se dar isolada, ela sempre se dá entre 2 ou mais indivíduos, é sempre um estado relacional. A justiça é uma virtude que coloca coisas em relação, tá? E que vem dessa relação, portanto. Logo, a ideia de retidão e justiça, ela significa a capacidade que você tem de realinhar relações, encontrar o elemento mais adequado e mais reto dentro dessas relações, por isso é um sinônimo, tá? Tem gente que vai dizer que a justiça é depositada ou debruçada a partir da mão de um soberano, né? Se você vai dar a cada um o que é seu, tem que ter um soberano para dar a cada um o que lhe pertence. E, de fato, existe a possibilidade de você levar em consideração essa noção de um soberano, né? Aquino vai usar
Tomás de Aquino vai usar a ideia de que se a justiça é conferida como o estado mais elevado de algo, e esse estado mais elevado só pode ser compreendido como resultado de uma ligação íntima com Deus, então esse estado mais elevado da conduta humana, que é dado por Deus, está sendo dado por mãos soberanas, mesmo em seu estado puramente reflexivo, né? Nesse sentido, a justiça ela acaba representando e desenhando um certo alcance. E a gente tem que se perguntar nesse sentido se essa justiça é uma justiça exclusivamente dada para a relação com uns e outros, ou se no momento em que nós contemplamos Deus também podemos entender essa justiça como uma relação que travamos com nós mesmos, ou conosco mesmo, com nós mesmos. Com nós mesmos, né? Pois eu vou olhar se é essa exata concordância. Por favor, perdoem-me se eu cometi um equívoco aqui. Com nós mesmos, né? E aí, basicamente, a gente tem uma estrutura e um desenho que vai dizer para nós o seguinte: quando eu tenho fé em Deus, né, e essa fé realizada dessa forma, também ela própria uma virtude, só que uma virtude em sentido muito mais amplo, né, em sentido muito mais geral, vai determinar a minha relação com Deus, e por isso eu posso determinar o reforço, a constituição e a integralidade da fé em mim ou não, né, e por isso eu posso determinar os meus próprios acertos com relação a mim mesmo, né. E aí, Tomás de Aquino vai dizer para nós o seguinte: olha, esse alcance da justiça, esse desenho geral da justiça, ele de alguma forma poderia, se comparado à fé, determinar também a ideia de justificar-me a mim mesmo ou produzir justiça em mim mesmo. Ele vai dizer, não é bem assim. Porque assim como nós pensamos na justiça como virtude, né, e nessa justiça em sentido geral como sendo metafórica, também aqui só vai existir a ideia de fazer justiça em relação a mim mesmo e, portanto, de retesar e alinhar meus próprios comportamentos enquanto metáfora. O que está acontecendo a rigor é simplesmente consolidar o hábito para a virtude. Só que é uma virtude separada. Se eu, por exemplo, me torno um professor melhor, não significa que eu faça justiça à minha carreira. Isso é metafórico. Tá? O que acontece é que efetivamente eu estou me tornando um professor mais virtuoso enquanto tal, uma virtude separada, né? Você vai dizer, a justiça, cara, isso é fantástico, porque acaba de resolver um dilema que é posto, segundo algumas interpretações de Aristóteles, quando nós falamos que a virtude aparece como justa medida das coisas. E a confusão causada por esse dikaios aqui, ela é extrema nesse sentido, porque basicamente ela parece insinuar que já em Aristóteles a justiça nesse sentido abstrato e amplo, ela é separada dessa justiça em sentido pontual e específico, que aparece entre todas as virtudes. E aqui Tomás de Aquino vai dizer para nós, esse salto, dizer que a justa medida da virtude está lá, não é isso, tá? A virtude não tem justa medida, a virtude ela é retidão dela mesma. Então ela não precisa de outra virtude para se explicar. Né? Ser um professor melhor significa basicamente ser um professor melhor, não fazer justiça à sua carreira ou fazer justiça à sua posição. Não tem nada a ver. Isso é só uma metáfora, é uma elaboração poética. Né? A justiça e o controle das paixões, nesse sentido, reforça a ideia de que nós temos de fato um retesamento. Pela justiça, nós de fato estabelecemos a eliminação das coisas que são acopladas, mas móveis. Nós excluímos, porque afinal das contas, algo que está em seu estado mais elevado de perfeição não precisa de acidentes acoplados a si. E nós eliminamos e deixamos apenas aquela estrutura mais central. Nesse sentido, Tomás de Aquino é capaz de detectar 3 lugares diferentes ou 3 abordagens diferentes para a justiça. Primeiro, nós já pontuamos 2 vezes que é essa justiça metafórica. Ela não diz respeito à definição essencial de justiça, então nós podemos excluí-la. Ela apenas diz respeito aos usos que fazemos do termo justiça quando falamos, por exemplo, fazer justiça a alguém, justificar-se, ajustar. Isso tudo é metafórico, né? Tem um segundo termo que é mais importante, que é o da chamada justiça legal. Aqui entra em cena aquilo que ele coloca efetivamente como dar a cada um que é seu. Quando o soberano, por exemplo, qualquer soberano vai lá e dá a cada um que é seu efetivamente, ele está envolvido num traço relacional e está distribuindo para as pessoas, para os indivíduos, aquilo que deve ser posicionado dentro de suas próprias esferas de vida. Essa justiça, que está colocada sob a determinação do soberano e, portanto, sob lei, é chamada justiça legal. A justiça legal é a reflexão mais sincera e mais sólida desse dar a cada um que é seu, já que a justiça legal diz respeito, em um sentido mais específico, a uma ampliação social das esferas de produção do justo.
Isso significa que ao dar a cada um que é seu, estamos buscando o bem de todos. E ao buscar o bem de todos, estamos buscando ao mesmo tempo um equilíbrio, uma pacificação e uma determinação da coletividade. O que significa dizer, portanto, que nós temos dentro da justiça legal aquilo que chamamos de bem comum. Notem que ela é eminentemente material e não envolve, nesse sentido, uma discussão metafísica sobre o caráter fundamental da justiça como virtude geral. Ela é justiça feita pontualmente e essa justiça feita pontualmente generaliza-se no máximo de suas expectativas dentro desse bem comum. Isso é chamado de justiça geral. Agora, existem justiças particulares? Sem dúvida alguma, existem justiças particulares. Não significa que destoem em conteúdo da justiça geral, mas apenas que a justiça geral, em sua carga conceitual maior, em sua compreensão maior, diz respeito a essa possibilidade bem comum, que vai se imiscuir em ações particulares e em situações específicas, caso a caso, vai aparecer, vai ser manifestada, construída, desenhada e organizada dentro de um contexto específico, sendo que esse contexto específico vai ser a aplicação daquela projeção inicial. A justiça particular é, nesse sentido, aquela que é resultante de uma mescla dessa assim chamada virtude moral, que é a própria justiça em si, né, essa justiça que é bem comum, com aquilo que nós chamamos de uma virtude racional, então, ou de um apetite racional. Nesse sentido, ela vai ter que ser operacionalizada por uma compreensão do estado de coisas que está ao nosso redor e por um arranjo particular de coisas. Em outras palavras, eu posso pensar que a justiça constitui aquilo que nós chamamos de bem comum. Olha, é justo que todas as pessoas estejam necessariamente supridas em suas demandas, recebam o produto do seu trabalho, recebam o produto necessário das suas existências, né? Então, cada um vai ter que ter o suficiente para sobreviver, porque assim é o correto. É o que lhes é devido, né? Porque simplesmente por serem o que são, merecem sobreviver, merecem existir, merecem ter dignidade, assim por diante, mas ao mesmo tempo na situação específica do fulano de tal que não pôde atravessar um portão para fazer um concurso por conta da cor de sua pele, isso significa oferecer justiça no sentido específico de eliminar aquela discriminação racial e permitir a esse indivíduo ter aquilo que lhe pertence por direito, ou seja, participar do certame como todos os demais. Percebem? Só que para isso eu precisei compreender elementos esparsos, a questão da discriminação racial, a questão da presença do indivíduo, as atitudes individuais, para eu poder perceber como eu reequilibro a situação. O que é fascinante de todas as formas. Se eu partir desse raciocínio, eu antecipo em vários séculos aquilo que nós chamamos de igualdade material. Né? Ou igualdade substancial, em oposição à igualdade formal. Basicamente, esses instrumentos definidores da justiça estão nos oferecendo todo o insumo necessário para a organização dos nossos regimes jurídicos, sem que nós precisemos avançar para dispositivos normativos ou para formalizações específicas das relações jurídicas. Beleza? Esse é um panorama geral da relação de justiça. Ainda vou voltar à carga mais uma vez com isso no próximo vídeo, preparando a gente para o nosso estudo do humanismo, para o nosso estudo de Maquiavel. E por enquanto eu vou deixar a coisa marinar um pouquinho aqui. Nós temos que ler ainda algumas estruturas um pouco mais específicas. Claro que eu não vou avançar demais, porque senão a gente já vai entrar em discussões da própria metafísica aristotélica e de como ela foi relida no pensamento medieval. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, cuidem-se. Volto logo mais com mais um vídeo, tá, para vocês e deixo-os aqui então com essa peça de trabalho para meditação e reflexão de vocês. Vejo vocês nos debates. Por favor, cuidem-se. Deus abençoe a todos. Aquele abraço.